Olá, seja muito bem-vindo a outro vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as questões da prova do concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais em relação ao concurso de técnico assistente de apoio administrativo. Nós vamos falar aqui sobre as questões de língua portuguesa, vamos falar também sobre as questões de informática, das questões de direitos humanos, das questões de legislação orgânica do Estado de Minas Gerais. Vamos falar também sobre a parte específica de direitos, em que foi abordado a parte de direito penal, direito processual penal e direito civil. São questões que eu fiz a questão de anotar aqui para passar para vocês. No entanto, pessoal, não vou passar todas as questões aqui, porque eu não me lembro de todas, né? Porque foram 60 questões e a banca Fumarc, ela não disponibilizou o caderno, então não dá para a gente estar lembrando aqui de todas as questões, mas eu farei o possível aqui para passar para vocês o máximo de questões que eu puder lembrar desse concurso, né? Então nós vamos começar aqui a falar sobre as questões de português. O nível das questões de português não estava tão difícil assim. Na prova não caiu questões de interpretação de texto, as questões foram mais questões literais mesmo, envolvendo gramática, envolvendo discurso, né, direto, indireto, envolvendo também reconhecimento de textos, né, texto narrativo, descritivo, injuntivo ou dissertativo. Teve também o uso de pronomes, né, de tratamento, mas nós vamos abordar aqui algumas dessas questões aqui. A primeira questão que foi abordada se refere ao uso correto do vocativo, e nós tínhamos as seguintes alternativas. Qual que seria a errada, né? As alternativas eram senhora senadora, prezado contribuinte, excelentíssimo senhor, digníssimo senhor, e perguntava qual que era a forma errada de se utilizar o pronome aqui no vocativo, né? Então, o que é errado aqui, pessoal, significa em relação ao digníssimo senhor, que estaria errado. A outra questão que foi abordada nessa prova se refere à pessoa identificar nas alternativas o uso do futuro do presente. Nós tínhamos lá algumas alternativas, como por exemplo, utilizando o uso do presente. Tinha uma alternativa também utilizando o presente, o pretérito imperfeito do indicativo. Tinha também uma questão utilizando o pretérito perfeito. Mas, no entanto, eles queriam o futuro do presente, e que era relacionado com a palavra visitarão, eu acho. Eu acho que era visitarão que estava na prova. Então, se você marcou algo nesse sentido, você acertou. Tinha também uma questão envolvendo o uso da vírgula em enumeração. Então, você tinha que identificar isso nas alternativas. Eu acredito que você não teve problema nessa questão, porque a frase lá era uma frase bem simples e estava para você identificar isso em relação ao uso da vírgula. Nós tivemos também que foi dado um texto, né, que relatava as características de um homem, falava da altura dele e depois perguntava qual que era a característica desse texto, né? Se era um texto narrativo, um texto injuntivo, um texto dissertativo ou um texto descritivo. Então, de acordo com a minha análise, é um texto descritivo. Teve outra pergunta também, né? Outra questão que se referia à regência, né? A regência do verbo, né? E praticamente a maioria dos candidatos ficou em dúvida em relação ao verbo implicar e ao verbo residir. O verbo implicar, ele é um verbo transitivo direto, né? Ele não aceita preposição. Agora, se esse verbo ele vier como um verbo pronominal, ele vai exigir a preposição. No caso da prova, o erro era esse, né? Era o uso do implicou em. Na prova estava implicou em e estava errado. E tinha o residir, né? Porque lá residir exige a preposição em, né? Então, quem reside em algum lugar. E na prova lá, talvez o candidato ficou em dúvida, né? Entre a regência do verbo residir e o verbo implicar. No entanto, nessa questão, o erro mesmo estava no uso da preposição no verbo implicar.
Teve outra questão também, pessoal, que se referia o discurso indireto, né? Teve uma questão que a pessoa tinha que identificar qual que representava o discurso indireto, né? As outras três alternativas que tinha na prova eram um discurso direto, onde uma pessoa estava relatando alguma coisa. E você tinha que identificar o discurso indireto. Então também não era uma questão difícil. Teve uma outra questão de reescritura também, que falava da seguinte forma: o rapaz insistiu e me dá isso aí. Então você tinha que reescrever, fazer uma reescritura dessa frase aqui. E de acordo com a minha análise, o correto seria, a resposta correta seria, né? O rapaz insistiu em que lhe desse isso ali. Então essa que seria a resposta correta, de acordo com a minha visão aqui. Aí também teve uma frase, né, que tinha algumas conjunções, né, uma conjunção subordinativa adverbial temporal, que se refere à conjunção quando, e uma conjunção coordenada aditiva, né, que é o e. Então, lá você tinha que marcar a opção temporal e aditiva. Aí você acertaria a questão. Tinha uma outra questão também envolvendo parônimos e homônimos. E tinha a alternativa que colocava-se da seguinte forma, né? Tinha as palavras, né? Desperdício, a palavra infringiu, a outra palavra a fim de junto, né? E acerca de. Eu acho que a questão incorreta aqui, que era para marcar, né? Era o a fim de, porque o a fim de ele tinha lá no sentido da frase o sentido de finalidade. Então você teria que usar o a fim separado e não junto, né? O acerca de estava correto, né? Porque é sobre, estava da ideia de sobre, e as outras também eu acho que não estavam errados. A questão também que você tinha que identificar o sujeito indeterminado entre as alternativas. E a alternativa correta apresentava o seguinte expressão: precisa-se de, porque o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Sujeito indeterminado, e o C ali é um índice de indeterminação do sujeito. Essa, segundo a minha visão, que seria a resposta correta. Teve uma outra questão também, que você tinha que relacionar o numeral, artigo, particípio, com o substantivo, né, que estava em concordância correta com o substantivo, com o nome. E a frase correta seria: os 3 artigos foram publicados na revista brasileira. Aí aqui você consegue identificar o artigo, o numeral, o particípio e o adjetivo que eram exigidos por essa questão. Tinha uma questão também que relatava sobre o uso do bastante, porque lá foi colocado que o bastante ele pode ser um advérbio quanto um adjetivo. Para ele ser um advérbio, né, o bastante tinha que estar se relacionando a um verbo, ou a um adjetivo, ou ao outro advérbio. E para ser um adjetivo, ele vai se relacionar com um nome, com um substantivo. E foi perguntado essa questão aí relacionada com o bastante. E também teve uma outra alternativa que eles pediam a oração subordinada subjetiva, substantiva subjetiva. Toda oração subordinada substantiva, ela se inicia com questão do isso, né? Igual, por exemplo, convém que eu vá ao supermercado. Convém isso. Dá para a gente identificar essa oração substantiva subjetiva. E a oração substantiva subjetiva, ela é uma oração inteira, né? O sujeito é a oração inteira. Então, dava para você identificar também na sua prova essa questão aí. E tinha uma outra questão relacionada com o pronome de tratamento, a concordância do pronome de tratamento, e perguntava qual que era a forma inadequada. Nós tínhamos lá, Vossa Excelência estais. Aí o correto seria, né, a concordância do pronome de tratamento aqui em terceira pessoa. Seria o correto, seria Vossa Excelência está. E também agora tinha uma outra questão também que perguntava sobre as características do texto que melhor se relacionava com a característica
da redação oficial. Aí tinha lá impessoalidade, coerência, clareza e concisão. E também, pessoal, teve uma questão para identificar o objeto indireto. E essa questão, a correta, né, seria aquela que apresentava o, o pronome lhe, né? Porque o lhe, ele vai substituir o objeto indireto, né? Um complemento, né? Do a ele, a ela. Então, ele é um objeto indireto, o lhe. Teve a questão da acentuação do verbo ter e vir. O verbo ter e vir, eles são conjugados com acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Eles mantêm o acento circunflexo. Igual, por exemplo, eles têm, é com acento circunflexo. Essa seria a questão. Pessoal, essas foram as questões de língua portuguesa para esse concurso que aconteceu no último domingo e eu fiz questão de estar passando aqui para vocês. Lembrando que esse gabarito que eu estou passando para vocês é um gabarito que eu resolvi e estou passando aqui para vocês. Não é um gabarito oficial e possivelmente pode ter alguns erros por aqui. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e vou fazer um outro vídeo relatando as questões de informática, as questões de direitos humanos, questão de lei orgânica do Estado de Minas Gerais e as questões também de direito. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fico por esse vídeo aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, porque é muito importante para nós essa